Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque falam do mesmo assunto, contam os mesmos milagres, porém foram escritos para públicos diferentes. Mas os 4 evangelhos são chamados de sinóticos, é uma linguagem teológica, para justamente entender que eles se comunicam, eles se encontram, eles são parecidos em muitos aspectos. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 1. Não é muito comum se pregar o texto que eu vou pregar hoje. E aliás, tem gente que nem gosta de ler esse texto. Mas é um texto muito proveitoso, você vai aprender, nós vamos aprender com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1, quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga bênção do telão. Diz assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá, e Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe a Boaz, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Versículo 7. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Versículo 12. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Posso ouvir um amém? Deus, aqui está a tua palavra. Eu te peço pela tua bondade e misericórdia, pela tua revelação. Fala conosco nesta noite de hoje. Não permita que nenhum de nós saiamos do mesmo jeito que chegamos na tua casa. Mas que a tua palavra não nos melhore, mas ela nos transforme. Que ela não nos machuque, mas ela nos mate o homem velho para nascer um novo homem. Que a palavra, Pai querido, nos coloque exatamente no lugar e no jeito que o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, ao assentar, redobre a sua expectativa. Diga para um irmão abençoado próximo de você, diga assim, Deus vai falar com você hoje. Continua, não para não, fala assim, agora, não fala mais comigo. Até terminar a pregação. A palavra de Deus, ela sempre é clara e eficaz para as nossas vidas. O texto que lemos é um texto que a gente não gosta de ler. Parece lista telefônica. Não é? Alguém já parou aí? Estou no momento devocional, orando em línguas. Agora, vou ler agora um texto. Mateus capítulo 1. Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou... Ninguém para ler isso. E quando Deus começou a tratar o meu coração, Ele trouxe esse texto. Esse texto fala da genealogia de Jesus, mas fala da história de vidas de pessoas. Quando a gente olha para a vida e para a história de pessoas, a gente procura entender um pouco mais o comportamento das pessoas. Como as pessoas se comportam e por que se comportam assim. Como as pessoas são e por que são. Como agem e por que agem, como reagem e por que reagem. E quando a gente começa a tentar entender o comportamento humano, a gente começa a olhar para tantas coisas e para nós mesmos. E quando a gente olha para si mesmo, a gente olha e começa a enxergar coisas que aconteceram.
A gente olha para pessoas do passado, da nossa família, olha para pessoas que nos marcaram com suas palavras, com suas atitudes, a gente olha para heranças que a gente recebeu, biológicas, a gente olha para pessoas que nos influenciaram de alguma forma, e a gente tenta entender o comportamento humano. E quando eu estava pensando sobre esse assunto, estudando um pouco sobre isso, eu comecei a pensar, a lembrar de algumas teorias que nasceram falando do comportamento humano. Teorias que surgiram, que foram comentadas, estudadas até hoje, as escolas falam sobre isso. Eu não vou aqui fazer menção, nem tampouco fazer aqui apologia aos grandes pensadores. Eu poderia aqui citar grandes nomes, mas eu quero falar o que eles disseram, o que eles pensaram. Primeira teoria que eu quero traçar um pouquinho com você, para a gente depois entender a palavra, é a teoria geneticista. A teoria geneticista fala de genética. É a teoria que tenta explicar o comportamento humano a partir da sua biologia, biologicamente. É a teoria que tenta explicar quem a gente é com a nossa genética, com a nossa herança de nossos antepassados, nossos pais. Você já deve ter ouvido, por exemplo, a expressão quando se vê um garoto arteiro, malvado, fazendo muita arte, e alguém olha para aquele garoto, lembra do pai que não era fácil, ou não era flor que se cheirasse, e diz assim para aquele garoto, está no sangue. É ou não é? Outros tentam se desculpar das suas coisas, dos seus problemas, dos seus erros, tenta se justificar, e quando comete uma gafe, um erro, uma falha, diz assim, isso é coisa da minha genética, está no meu sangue. Nós muitas vezes colocamos a culpa dos nossos fracassos, dos nossos desvios de comportamento, da nossa genética, nos nossos pais, na nossa ascendência, aqueles que vieram antes de nós. Hoje, alguém que vê, por exemplo, um desvio de comportamento num pai, num avô, num bisavô, na saúde, por exemplo, um problema de saúde, aquele pai ou aquele avô tem um problema, por exemplo, de diabetes, ou então um avô morreu de infarto, e a pessoa olha para si mesmo e diz assim, eu temo que isso também aconteça comigo. E a pessoa arrasta consigo uma carga genética, dizendo o que aconteceu com eles, possivelmente vai acontecer comigo. Alguém que vê um desvio no comportamento do pai, do avô, muitas vezes ora. Há igrejas que fazem campanha de quebra de maldição hereditária, pensando nessas coisas. Me chama a atenção agora, porque essa teoria, ela tem algumas verdades, mas não todas. A segunda teoria é a teoria psicológica, que tenta explicar o comportamento humano. Essa teoria tenta explicar o comportamento pelo ambiente familiar, pelos relacionamentos familiares à sua volta. É aquela família desequilibrada, aquela família fora do lugar, aquela mãe machona. Aqui não tem, não. No Novo Horizonte tem. É aquela mãe machona que toma o lugar do pai, toma o lugar do sacerdote. Aquela mãe que não deixa nem o pai falar. A coisa que o pai fala, fraquinho, baixinho, fala assim, tá bom, mulher, tá bom. Vai ser assim, mulher. Aquele pai que não tem o sacerdócio, que não tem autoridade. Uma figura masculina, figura paterna fraca, debilitada, desconstituída, desgastada. E alguém diz, essa teoria sim, a teoria do ambiente familiar vai gerar filhos, a teoria do ambiente familiar desequilibrado, vai gerar filhos desequilibrados também, vai gerar filhos com péssimos costumes, péssimos hábitos, geraria sim, então dentro dessa teoria um filho fora dos padrões, família que tem as coisas e as pessoas fora dos seus lugares. É o pai que não se vê como pai, não se vê como autoridade. É a mãe que não sabe o seu lugar. É um filho que não sabe o seu lugar. Aliás, uma das coisas que a gente tem enfrentado hoje em muitas famílias é a troca de autoridade. Os pais e os filhos. Eu sou do tempo, disse isso na escola de ministérios, quando falava de família. Eu sou do tempo que quando a família entrava no restaurante e o pai arrumava a cadeira, puxava, colocava o filho, senta aqui. O filho sentava ali, comia, não reclamava. Hoje o pai entra no restaurante, como é que o pai faz? O filho tem 3 anos. Quer sentar onde, filhinho? Ainda fala fino igual o filho. Você quer sentar onde? Aí o filho senta na cadeira, a família toda senta lá. Ah, não quero mais aqui não, quero aqui. Aí vai a família inteira atrás dele. Estava no restaurante há poucos dias e vi uma família mudar de lugar 5 vezes. O garçom já não aguentava mais rasurar a comanda, que mesa que eles estavam.
Porque o filho que mandava escolhia para onde a família ia sentar. Eu era bem mais jovem, né, solteiro, e de repente uma moça, a gente começou a conversar, e ela queria namorar comigo. Olha que humildade minha, irmãos, olha só. É terrível essa coisa. E de repente ela falou assim, olha, vamos sair em casa para você conhecer meus pais. Marcou um almoço de domingo, um churrasco. E churrasco não faz mal para ninguém. Falei, vamos comer churrasco, aleluia. Isso é providência. Fui para a casa dela, um churrasco preparado, um almoço de domingo maravilhoso, maionese, aquilo tudo. E de repente o churrasco sendo preparado, os pais dela, o pai e a mãe chegam nela e falam assim, fulana, a gente está querendo na cidade, antes do almoço, buscar algo. Tudo bem, a gente pode ir? Eu olhei a situação assim, falei, essa menina quer namorar comigo? Para os pais fazer alguma coisa, pede autorização para ela. E depois eu fui conhecer o ambiente durante o restante do almoço e descobri que a chefe da casa era ela. Quem dava ordem para os pais era ela. Falei, eu casar com a mulher dessa? Tô fora, rapaz. Se ela manda nos pais, imagina em mim. Você tá maluco, rapaz? Vai que ela está assistindo agora, Jesus amado. Se você está assistindo, espero que você esteja curada, minha filha. Ai, culto online é fogo, né, gente? Eu olhei e falei, o quê? Não quero saber, meu irmão. Eu fui embora. Primeiro eu almocei, né? Lógico. Terminei o churrasco, agradeci, abençoei, ó. Fui embora, nunca mais fui lá. Ela me ligava, e aí, Marcelo, tudo bem? Eu falei, bem, na bênção. Você não vai vir mais aqui? Eu falei, não, estou orando, até hoje. Orei tanto que Deus me fez casar com outra. Aleluia, pastora Rose, aleluia. Mas são famílias desequilibradas. E aquela família, de fato, o pai e a mãe eram frouxos. E quando não tem uma liderança estabelecida, automaticamente, isso quem estuda antropologia, sociologia, sabe o que eu estou falando. Quem estuda um pouquinho disso sabe, onde não tem um líder aparece. Qualquer grupo de ser humano é assim. Se tem 10 pessoas, ninguém lidera, automaticamente, de repente, um líder vai aparecer. Isso é coisa do ser humano. E de repente aquela família está toda desestruturada. Eu descobri que a menininha mais nova, de 5 aninhos daquela família, ela mandava no pai e na mãe. Os pais faziam o que ela queria. A vida deles era em torno daquela... Meu irmão, se uma família é desequilibrada, se as coisas estão fora do lugar, e aqui essa teoria tenta explicar o comportamento humano como resultado disso. Como resultado desse comportamento dos pais que transferem para os filhos. Aí, esse comportamento tenta explicar também, por exemplo, que uma mãe com a sua postura macha demais, muito à frente, mandando e desmandando, desculpa o termo vulgar e popular que eu vou usar, geram filhas sapatonas. A outro diz o pai que é frouxo, que não tem uma figura masculina forte, geram filhos homossexuais. Essa teoria tenta explicar isso no comportamento humano. E me chama a atenção, gente, que em algum lugar a gente acha isso um ponto de verdade. Em algum momento a gente acha isso um ponto de verdade. Outra teoria que me chama a atenção é a teoria sociológica, que tenta também assim explicar o comportamento humano. Essa teoria tenta explicar o comportamento como resultado do meio social em que vive. Por exemplo, uma criança que cresce numa favela, sem saneamento básico, uma criança que cresce num lugar que não tem uma boa educação, sem moradia adequada, essa criança é propensa a ser um marginal na vida. Essa teoria tenta explicar também o comportamento humano, e diz que tudo o que acontece é um resultado do meio social que a pessoa vive. Muitas vezes a gente olha para pessoas que vieram de um meio social difícil, e a gente tenta entender, olhando para a sua origem, tentando entender de onde ela vem, o meio onde ela foi criada, e tentamos explicar assim o comportamento da pessoa como resultado do meio social de vida que ela tem. Nós não podemos negar que essas 3 teorias têm suas verdades. Nós não podemos negar que as 3 teorias têm seus pontos verdadeiros. Mas em todas essas 3 teorias, estão longe de explicar o que passa no coração humano das pessoas que resolveram quebrar esse padrão. Eu vou repetir, essas 3 teorias não conseguem explicar o que passa no coração de um ser humano que decidiu quebrar o padrão, quebrar a regra,
de ser um resultado da sua herança. Eu estou pregando esta noite para pessoas que estão aqui dentro. E muitos de vocês quebraram a regra. Muitos de vocês quebraram o padrão. Muitos de vocês conseguiram superar a sua própria história. E é por isso que você chegou até aqui. Eu estou pregando esta noite para pessoas que chegaram até aqui porque conseguiram dar a volta por cima e conseguiram fazer com que o padrão não estabelecesse quem elas seriam hoje, mas elas decidiram ser exatamente o que Deus decidiu que elas fossem. Nós conhecemos pessoas que carregam uma carga genética de pais briguentos, pais alcoólatras, drogados, mas se tornaram lindas pessoas sóbrias, pessoas de fino trato. A gente conhece pessoas que vieram de famílias desestruturadas, que vieram de pais dúbios, de caráter duvidoso, e se tornaram pessoas com caráter ilibado, e chegaram a ser exemplo de honestidade e referência para a sua geração. Pessoas que tinham tudo para ser um ponto negativo por causa do meio social que viviam, por causa da sua família, da sua história, mas decidiram serem diferentes. Algumas dessas pessoas são vocês, são pessoas que estão aqui nesta noite. Nós conhecemos pessoas que foram criados na favela, foram criados num casebre, foram criados em lugares da mais dificuldade, condição de vida, que foram criados sem a educação que deveria, foram criados sem a casa confortável, foram criados numa condição de vida difícil demais, foram criados de repente num ambiente, num barraco, mas são pessoas que não deixaram ser o que o mundo dizia que ele seria. São pessoas que se tornaram pessoas honradas, pessoas que se tornaram juízes, médicos, mestres, advogados, pastores, doutores. São pessoas que vivem sem vício, sem dependência química, mesmo tendo vindo de uma origem como esta. Ao tempo que conhecemos pessoas que vieram da classe média alta, tinham tudo para ser pessoas que arrebentariam, que fariam sucesso na vida, mas estas pessoas se tornaram pessoas de péssimo caráter, pessoas de péssimo trato com outras pessoas, saem dos lugares mais finos. Estive há pouco tempo no Rio de Janeiro, há poucos dias, e a gente comentava isso dentro do trem, dentro do metrô no Rio de Janeiro. Muitas pessoas que saem de Copacabana, pegam seus carros e entram nas favelas em busca de drogas. Alguns se tornaram traficantes no meio dos ricos. Pessoas que tinham tudo para serem pessoas honestas, direitas. E o resultado da vida delas foi que elas decidiram subir o morro atrás de drogas. Se envolveram nos mais baixos crimes. Você deve lembrar há pouco tempo atrás. Pouco tempo não, há um tempo atrás. De um mendigo, um morador de rua que foi incendiado. Teve seu corpo queimado e foi descobrir quem eram os rapazes. Eram rapazes de classe alta. Moravam em bairros de gente riquíssima. E você tenta explicar como o comportamento humano pode chegar a esse ponto. Talvez você olhe para a história de pessoas que você conheça e diga assim: eu não consigo explicar como alguém que nasceu para dar errado e deu certo, como alguém que nasceu para dar certo e deu errado. Talvez você pergunte hoje: pastor, por que o senhor leu Mateus capítulo 1? Eu li Mateus capítulo 1 porque pouca gente sabe que Jesus teve uma família complicadíssima. Poucas pessoas tiveram uma família tão complicada como a família de Jesus. Poucas pessoas tiveram uma ascendência, ou seja, familiares dos quais descendeu, que eram tão complicados como os de Jesus. Gente pecadora. Vamos olhar um pouquinho para a história. Se você tiver com a Bíblia aberta, fique à vontade. Se não, me acompanhe no que eu vou falar. Você pode ler de novo a genealogia toda se quiser, mas eu quero citar alguns. Por exemplo, versículo 3 diz que Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Uau, que romântico! Um casal formou uma linda família, teve 2 filhos. Que família perfeita? Não foi família perfeita. A Tamar, ela era nora do Judá. Ela seduziu o próprio sogro e gerou, não foi um erro, ela gerou 2 filhos. Ela gera 2 filhos do próprio sogro. Oh, Santa Tamar! Alguém já viu aí, pendurado nas paredes das igrejas por aí, as igrejas barrocas, a imagem de Santa Tamar?
Não, pastor, tem mais gente santa na genealogia de Jesus. Vamos ler. E então, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boá, Santa Raabe. Alguém sabe quem é Raabe, irmão? Vamos falar o verbo rasgado aqui, prostituta. Se Raabe vivesse hoje, aqui em São José dos Campos, ela ia rodar bolsinha agora à noite ali, sei lá que rua que é aquela ali, que fica um monte ali. Se Raabe vivesse hoje, entrasse nessa igreja, muitos de nós não queríamos sentar perto dela. Prostituta. Tão forte era o seu prostíbulo, que foi construído em cima do muro da cidade de Jericó. Era o ponto de referência, era o ponto de chegada dos homens solitários. Para chegar em Jericó, passava na casa de prostituição de Raabe. Olha que gente boa, irmão. Gente de primeira qualidade. Santa Raabe. Essa está incluída na genealogia, na ascendência de Jesus Cristo. Não, pastor, é só essas duas. O resto é tudo gente boa. Peraí, segura aí. Só tem gente boa aqui. Jessé gerou ao rei Davi. Davi, meu irmão, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas se eu, pastor Marcelo, pecasse pelo menos um dos pecados de Davi, e você soubesse, você nunca mais ouviria uma mensagem minha. Se eu pegasse esse microfone, você saía pela porta. Davi foi um homem que assombrou o seu tempo pelos pecados que ele cometeu. Se arrependeu, claro. Deus o recebeu de volta. Mas houve marcas de pecado na sua história. Davi transfere uma herança genética para Salomão. E gerou Salomão. E de onde é que gerou Salomão? Ele gera Salomão através do relacionamento com aquela mulher, a esposa, daqui olha. Gera a Salomão, da que foi mulher de Urias, a Batseba. Batseba vai banhar-se e de forma sensual conduz o rei a desejá-la, manda matar o seu marido e fica com ela, e daí nasce Salomão. Oh, história suja! E tem gente aqui dizendo, pastor, sabe por que eu não dou certo? Porque a minha história não é da melhor. Tem gente aqui dizendo, pastor, sabe por que eu não dou certo hoje? Por causa do meu bisavô. Por causa do meu... Meu irmão, deixa eu falar para você, a história da família de Jesus não para por aí. Salomão teve mais de 1000 mulheres, em torno de 1200 mulheres. Se Salomão fosse visitar uma mulher por dia, levava mais de 3 anos. Pega a senha, daqui a 3 anos eu passo aí. Se fosse hoje, imagina a pensão que esse cara ia pagar. Se fosse hoje, meu irmão, o ouro de Salomão não ia valer nada. Ia tudo de pensão. Esse também está na genealogia de Jesus. Salomão gera Roboão. Roboão é gente boa. Santo Roboão. Alguém já viu aí, irmão? Oração a Santo Roboão. Alguém já viu? Aquelas correntes que bota da porta dos outros. Faça corrente, faça mais 1000 cópias, senão você vai pagar o preço. Aí o pessoal faz do Santo Expedito. Tem mais um monte de santo que o pessoal faz, não tem? Tem um monte de santinho que o pessoal coloca aí. Já viu alguém alguma corrente de São Roboão? Já viu corrente de São Roboão? Eu nunca vi, não. Nem de São Salomão. Nem de Santa Raabe. Vamos rezar Santa Raabe agora, irmãos. Alguém já viu, não? Roboão, ele deu um golpe de estado e dividiu o reino. Tem mais gente na história de Jesus, gente maravilhosa, irmão. Tem um homem chamado Manassés, filho do rei Ezequias. Está aqui, versículo 10. Quem foi Manassés? Manassés foi um rei, o pior rei que Israel teve. Bruxo. Ele pega o templo, foi lá e arrancou o altar do Senhor e colocou os altares profanos de Baal e outros deuses. Ele profana o templo. Manassés, ele praticava atos de bruxaria dentro da igreja. Só gente boa, hein? São Manassés. Já fez uma oração para São Manassés aí, irmão? Tem gente que pensa que a genealogia de Jesus, que a ascendência só tinha gente santa. Só tinha gente, de primeira categoria. Não vou nem falar do restante, meu irmão. Só que tem uma coisa, com essa história suja, com essa história cheia de pecado, cheia de marcas. Diz a palavra de Deus que um dia o anjo aparece a uma mulher que vem dessa descendência, chamada Maria. Aparece a Maria e diz, Maria,
você vai gerar no seu ventre o Salvador da humanidade. Agraciada, oh aleluia. Meu irmão, eu não sei a sua história, não sei de onde você vem, não sei quais são suas marcas, não sei quais são os fantasmas do seu passado, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus aparece para você na hora certa, o anjo do Senhor se manifesta a você na hora certa e diz para você, independente da sua história, você é cheio de graça. Agraciado, agraciada. Não fala nada, mas dá uma olhadinha para alguém perto de você, vê se tem um agraciado do seu lado. Uma agraciada, alguém que foi presenteada por Deus, alguém próximo de você. Deus olha para Maria, mesmo com a pior história possível da sua ascendência, mas Deus diz: você é agraciada. Meu irmão, quem sabe chegou você hoje aqui como Maria, dizendo: eu tenho tanta coisa que me condena. Meu irmão, o que te condena pode até te condenar, mas para um grande pecador existe um grande Salvador. Não sei da sua história, mas eu quero dizer, o teu presente é de vitória, porque Deus escolheu você para isso. Eu fico pensando se Maria fosse membro da nossa igreja hoje. Alguém conhece minha irmã Maria aí? Se Maria fosse membro da nossa igreja hoje, e Maria estivesse aqui, e ela colocasse no grupo do WhatsApp Família Plena, aquele tempo no dia: gente, estou feliz, estou grávida. Alguém ia perguntar: grávida de quem? Você está noiva? Aí ela ia falar: do Espírito Santo. Piorou. Ia ser só aquela carinha de kkk no WhatsApp, né? Que é isso? Você é doida, Maria? E pior quando ela falasse assim. E tem outra coisa: o que vai ser gerado em mim vai ser o Salvador da humanidade. Como é que a gente ia agir com ela? Alguns iam chegar e falar assim: Maria, com a história da sua família, é melhor você fazer quebra de maldição. Outro ia virar para Maria e falar: Maria, olha, uma quebra não adianta, tem que ser umas 10 sessões para começar a melhorar o seu karma. Já falou falando de karma? O karma é bom quando alguém está nervoso, fala karma. Perguntaram de um rapazinho que chegou na igreja depois do culto: pastor, o que é karma? Eu falei: você já ficou nervoso? Eu já. Falei: então tá bom, karma. Tinha irmão do meu lado falou: pastor, faz isso com ele não, explica direitinho. Ai, meu Deus, eu me divirto, irmão. O evangelho é uma bênção porque eu posso dar risada no evangelho. Se Maria está aqui, alguém ia dizer: faz cura interior, faz quebra de maldição, não melhor. Alguém ia falar assim: vai na sessão do descarrego, Maria. Não, tem outro novo que eu vi esses dias, a placa, eu achei uma coisa fenomenal, porque crente é raça criativa, irmão. Venha para as 10 sessões, não, 10 não, era 7, né? Venha para as 7 sessões do desencapetamento total. Maria passar lá. Maria passar lá, porque olha que história é essa, hein, meu irmão? Que história de vida, que história de família, que herança genética, que carga genética ela recebe. Quem sabe alguns iam dizer assim: Maria, eu acho que foi o anjo que falou com você, foi um demônio, porque você, impossível com a sua história Deus te usar. Você já ouviu alguém falar isso de você? Levanta a mão, não. Você já viu alguém falar isso de você? Com a sua história você vai ser usado por Deus? Com o passado que você tem, você vai ser uma bênção? Eu vim hoje aqui levantar-me contra tudo e contra todos os demônios, e dizer: se Deus te escolheu, Ele é capaz de fazer de você aquilo que Ele sonhou. Pode aplaudir, pode aplaudir. Há pessoas hoje vivendo o peso do medo, de que a história dos seus antepassados se repita na sua vida. Eu não sei quais são os fantasmas do passado que te assombram nas esperanças do presente e do futuro. Você sabe quais são os fantasmas do passado que aparecem de vez em quando e dizem assim: olha, o seu avô era um embriagado, um alcoólatra. Cuidado, porque o seu caminho é esse.
sei quais são os fantasmas do passado que aparecem para você que é recém-casado. E o diabo diz para você assim: olha, os seus avós, seus pais se separaram, então seu destino é esse. Eu não sei quais os fantasmas do passado que assombram pessoas que dizem: seus antepassados, nenhum estudou. E você também não vai estudar. Eu não sei quais são os fantasmas do passado que aparecem muitas vezes. Mas tem uma verdade que eu preciso que você saiba hoje. Se Jesus, mesmo vindo de uma ascendência familiar terrível desse jeito, veio ao mundo para ser santo, santo, santo. Ele teve pecadores na sua herança ou na sua ascendência, mas ele chegou na sua vez e disse: eu decidi, eu fui escolhido pelo meu Pai para ser santo, santo e santo. Tinham perdidos na sua ascendência, mas ele decidiu ser o Salvador. Tinham pecadores, mas ele decidiu ser santo. Tinham profanos, mas ele decidiu ser santo. Tinham adúlteros na sua ascendência, mas ele decidiu ser o Deus da família. Não sei se hoje você entende o que Deus quer falar com você, mas você não está aqui hoje para ser o resultado que dizem que você tem que ser. Você está aqui para ser o resultado do propósito de Deus nessa geração. Oh, aleluia, deixa eu falar de novo. Você está aqui para ser o resultado do propósito de Deus para a sua geração. Não importa a sua história familiar, a sua ascendência, a sua carga genética, psicológica ou social. Receba na sua alma esta palavra. Estende a mão assim para receber esta palavra ao seu coração. Se alguém está em Cristo, oh, aleluia, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. Esse é o milagre que as teorias comportamentais desconhecem. Esse é o milagre que toda explicação sociológica, psicológica, comportamental desconhece. É que quando Jesus entra na sua vida, algo novo começa a acontecer. Quando alguém está em Cristo, começa a viver como nova criatura. Tem uma música linda do Fernandinho: grandes coisas estão para vir, grandes coisas Deus vai fazer. Grandes coisas, grandes coisas. E você começa a olhar à sua volta: uau, grandes coisas, Deus me dá uma casa grande, um carro novo, um emprego novo. Mas as maiores coisas que Deus faz não vem à nossa volta, vem dentro da gente. Que adianta alguém prosperar ou ganhar algo muito bom à sua volta, quando dentro dele não foi transformado e continua vivendo como um qualquer. Talvez isso explique pessoas que começaram em santidade, começaram em prosperidade, em crescimento e terminaram no fracasso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu quero hoje convidar você para ficar de pé comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não nasceu para ser um resultado daquilo que os seus pais disseram. Por mais que haja alguma verdade nessas teorias, Jesus veio para dizer algo maior e mais eficaz para a minha vida e para a sua vida. Se alguém está em, as coisas velhas já passaram. Oh, aleluia. Aleluia. Ficou para trás. Agora você precisa decidir aceitar ou não aceitar. Eu venho de uma geração, tanto paterna quanto materna, de gente muito chucra. De gente muito rude. Meu avô na roça, ele plantava café e arroz. E nas horas de folga saía para caçar. Tinha 5 cães de caça. Aqueles cães bonitos, grandes, que iam caçar tatu, paca, capivara, aquela coisa da época. Hoje não pode mais. Não vai fazer isso não, vai ser preso, vai lá que a culpa é minha, pelo amor de Deus. Meu avô fazia. E ele saía para caça, voltava todo feliz, trazia lagarto, tatu, paca, e trazia os bichos, todo feliz, trazia para casa, e chegava em casa, os cachorros deitavam à sua volta, companheiros. Ele olhava para os cachorros, e dizia assim, perto dos filhos, para os filhos escutarem: eu gosto mais de um cachorro do que de um filho, porque os cachorros não me dão tristeza.
Eu tenho tias que morreram solteiras. Não é porque não eram belas ou não tinha condição, não é por nada. É porque eram pessoas dificílimas de conviver. Eram pessoas rudes. Trouxeram a herança genética do pai. Gente que se você conhecesse, você falasse: ô bicho ruim. Aos 13 para 14 anos de idade, eu olhei para a minha própria vida e descobri que eu estava me tornando a mesma coisa. Eu olho para mim mesmo e percebo que eu não media palavras para responder alguém. Eu percebi que eu era alguém difícil de conviver. Eu tinha 1 ou 2 amigos e olhe lá, se bobeasse, eles escapavam. Eu comecei a perceber que eu estava deixando que o DNA, que a herança genética, mandasse em mim. Eu estava deixando que a herança da minha família fizesse com que eu fosse daquele jeito. Até que eu parei e disse: Deus, eu não quero ser o que minha família foi. Eu não quero ser o que minhas tias foram. Na oração ainda fui ousado. Falei: Deus, eu quero casar com uma bonita, hein? Falei: Deus, eu quero ser um pai de família. Eu quero ter amigos. Não precisa ter como Roberto Carlos 1 milhão de amigos. Mas se tiver poucos fiéis e sinceros, já está valendo. Deus, eu quero ter amigos. Quero ser alguém. E o que Deus colocou no meu coração foi: você precisa romper com o seu passado. Você precisa romper com a sua herança. Tem gente que tem orgulho da herança maldita. Tem gente que tem orgulho. Diz assim: que meu avô era ruim pra caramba, meu pai era ruim pra caramba, e eu sou também. Amo meu avô, dorme no Senhor, aceitou Jesus no seu falecimento. Amo meus antepassados, todos eles. Mas a herança que hoje me colocaria em posição de desvantagem diante de Deus e da sociedade, eu renunciei todas elas. Meu irmão, o que falta hoje você romper para que você viva algo sobrenatural nesse tempo de hoje? Você não é um resultado do que as pessoas dizem. Eu vou dizer de novo isso aqui, porque isso aqui você precisa cravar no âmago da sua alma. Você não é o resultado do que as pessoas dizem. Você não é um resultado da sociedade que você vive. Você não é um resultado da carga genética que traz nas suas veias. Você é um resultado, sim, do projeto soberano de Deus, como resposta para esta geração na face da terra. Eu sou resposta de Deus. Tem mais alguém resposta aqui? Tem mais alguma resposta de Deus aqui? Levanta a mão, glorifica o Senhor. Se você é resposta de Deus, é sinal que Ele te escolheu. A herança é dele.